Ao revisitar a campanha da Normandia, em 1944 costuma-se destacar as grandes operações, os desembarques do dia D, a Batalha por Caen, a ruptura em Saint-Cloud e o cerco de Falaise. Além dessas batalhas decisivas, ocorreram várias ações menores e confrontos repentinos, igualmente intensos para os combatentes. Muitas vezes esquecidos hoje, esses combates foram a base do sucesso das grandes operações. Um desses confrontos ocorreu em 4 de agosto de 1944, logo ao sudeste da cidade de Saint-Sever-Calvados, onde 2 panteras alemães enfrentaram um grupo de Shermans americanos em um duelo icônico que desde então caiu no esquecimento. No fim de julho de 1944, a Operação Cobra estava em andamento. A ofensiva rompeu as linhas alemãs e blindados do 1º Exército dos Estados Unidos da América avançaram pela base da península de Cotentin. Em 3 de agosto, o Comando de Combate B da 2ª Divisão Blindada avançou em 2 colunas rumo a Safrire e ao vilarejo de Corsen, a oeste. A divisão se dividiu em 2 pontas de lança para facilitar o controle. Uma era liderada pelo general Isaac D. White, do Corpo de Cavalaria Blindada, e a outra pelo coronel Paul A. Disney. Ambos eram líderes experientes, calejados pelos combates anteriores da campanha. A coluna de Disney começou à esquerda, mas o caos da batalha logo a levou para a direita de White. A coluna Corson era uma poderosa força de armas combinadas, 2º Batalhão do 67º Regimento Blindado com M4 Sherman, 3º Batalhão da 41ª Infantaria, Blindada Artilharia, Engenheiros, Pelotão do 702º Caça-Tanques e Destacamento Médico. Na sexta-feira, 4 de agosto de 1944, as ordens do coronel Disney eram claras. Tomar Corson, avançar para sudeste através de Saint-Sever e garantir a estrada principal em direção a Vire, com o objetivo final estabelecido em Champ-du-Bolt. O avanço começaria às 5 da manhã, liderado pela Companhia F do 67º Regimento Blindado e pelo 3º Batalhão do 41º Infantaria Blindada. O resto da coluna de Disney seguia atrás, enquanto o 110º Regimento de Infantaria da 28ª Divisão avançava pelo flanco direito. A coluna avançou por Corson sem demora, e às 9h30 da manhã chegou à cidade de Saint-Sever. A artilharia alemã atacava, mas Shermans e infantaria blindada avançaram, limparam a cidade e seguiram para sudeste. Logo chegaram à mata densa na orla da floresta de Saint-Sever, um terreno que ocultava perigo e incerteza. A pouco mais de 1 quilômetro a sudeste de Saint-Sever-Calvados, 2 Panthers da força blindada alemã estavam à espreita ao longo da linha de avanço americana. Escondidos em um pomar perto da estrada de Wire, os 2 Panthers tinham visibilidade de 180 a 270 metros de terreno aberto à frente. Com mais de 44 toneladas, 80 mm de blindagem frontal inclinada e um canhão de 75 mm de alta velocidade mortal, o Panther foi um dos tanques mais temidos da guerra, projetado para destruir. De sua posição no pomar, cuidadosamente escolhida, os Panthers podiam cobrir não apenas a estrada Vire, mas também a estrada Le Corriot, que a cruzava pelo norte. À frente, uma trilha agrícola estreita saía da estrada principal e contornava o pomar, direcionando qualquer avanço aos campos de tiro. Um Panther parou ao lado de um edifício agrícola na estrada Vire como cobertura, enquanto outro estava a 50 metros à esquerda, entre árvores. Juntos, formavam um fogo cruzado mortal, prontos para pegar o primeiro inimigo que avançasse. Um batalhão de infantaria vienense exausto estava entrincheirado à frente dos Panthers, cobrindo o cruzamento entre a estrada Vire e uma estrada rural. O SS Oberjunker Fritz Longanka, comandante do Panther 211, observava a aproximação enevoada de sua torre.
Naquela manhã, por ordem do Major Rudolf Ensling, comandante do 2º Regimento SS Panzer, ele deveria montar uma barreira na estrada. Após posicionar seu tanque sob cobertura na estrada, Fritz Longanka coordenou com a infantaria até a chegada do comandante Obersturmführer Joachim Schlamke, com o Panther 201. Eles seguiram para o pomar, Fritz Longanka à direita, perto da estrada, e Schlamke à esquerda, junto ao caminho da fazenda. No meio da manhã, a coluna de Disney avançava firmemente através da névoa persistente. No cruzamento, Fritz Longanka viu o primeiro Sherman americano surgir com o comandante exposto na torre. A tripulação teve que girar a torre manualmente com uma manivela. O primeiro tiro deles errou e o Sherman se escondeu atrás de um prédio de fazenda. Longanka ligou rápido o motor, deu ré até a estrada de arame e girou a torre para seguir o Sherman em retirada. A apenas 15 metros, o artilheiro disparou e acertou o motor do Sherman, obrigando o comandante a saltar. Segundos depois, mais 2 Shermans apareceram, avançando pela estrada a cerca de 150 metros. O Panther de Longanka eliminou os 2 com tiros precisos. Ao olhar à esquerda, Longanka viu infantaria correndo de mãos levantadas. Achando que eram americanos se rendendo, ele logo percebeu que eram alemães já capitulados. Sem saber, os Panteras haviam perdido seu apoio vital de infantaria, deixando-os perigosamente expostos no combate corpo a corpo que se aproximava. Ao meio-dia, o comandante Rudolf Ensling inspecionou a posição, elogiou a equipe de Longanka e seguiu em frente. Os 2 Panteras voltaram ao pomar, mas Schlamke permaneceu inquieto. Diante dele, havia uma colina a quase 1000 jardas, ideal para observadores de artilharia americanos. Seus temores logo se confirmaram. Para Fritz Longanka, a retirada da Normandia virou uma luta desesperada por sobrevivência. Mais tarde, ele resumiu de forma direta: só havia 2 possibilidades: deter o inimigo ou morrer. Os Panthers esperavam no pomar enquanto os americanos permaneciam na estrada. O 41, o regimento de infantaria blindada, se preparou para flanquear, enquanto os observadores de artilharia subiram para direcionar o fogo ao ponto forte alemão. Entre eles estava o capitão James McCartney, comandante da Companhia E, que lembraria anos depois: nada chamava nossa atenção como um 88 ou um Panther. Eu não conseguia ver o inimigo, mas não era um bom lugar para os alemães. O palco estava pronto para um confronto violento em que os Shermans enfrentariam os Panthers, que nenhum dos lados poderia evitar. O capitão Louis Tanken, do destacamento médico da 2ª Divisão Blindada, viveu um dos episódios mais incomuns da batalha. Ao descer do jipe, perto de um depósito de munições, ele achou 3 soldados alemães gravemente feridos. Com a artilharia caindo, amarrou-os em cordas e os arrastou para um local seguro, salvando-os. Em seguida, Tanken recebeu nova ordem de avançar, agora do tenente-coronel J. Davis Wynne, comandante do 2º Batalhão do 67º Regimento Blindado. Wynne lhe disse diretamente: temos 3 tanques atingidos à frente. Quero que você entre e os tire de lá. Com seu motorista e o médico, Tanken passou pelos Stahlschermans em direção à linha de frente. Sem saber, seu jipe era vigiado por binóculos do tenente Schlamke, recém-chegado ao Panther de Fritz Longanka. Schlamke observou o veículo da Cruz Vermelha parar junto a tanques destruídos e seguir para a posição alemã, o que o intrigou. Temendo que o jipe revelasse sua força e localização por rádio, Schlamke mandou deter o grupo de Tankin. Nesse momento, a artilharia americana começou a disparar, bombardeando o pomar. Temendo fogo amigo, Schlamke mandou um soldado escoltar os americanos de volta às suas linhas, proibindo o uso do rádio, mas autorizando ajuda a feridos no caminho. No
No Pomar, as tripulações dos tanques alemães suportavam o bombardeio. Exaustos após uma semana de combates e pouco descanso, encolhiam-se nos Panthers enquanto estilhaços batiam na blindagem. Alguns chegavam a cochilar entre explosões. Langdon K. deixou seu artilheiro dormir apoiado na mira por alguns minutos. A calmaria acabou quando o tenente Longanka retornou à torre. De repente, um Sherman apareceu na estrada, desviou para uma pista e avançou direto ao pomar com o canhão apontado para os Panthers. A manobra ousada surpreendeu os alemães. Normalmente, os americanos começavam ataques de blindados com bombardeios longos. Desta vez, apenas um Sherman avançou de frente. Slomka, ao acordar sua tripulação sonolenta, ordenou fogo, mas o canhão ainda tinha munição altamente explosiva. 3 disparos passaram inofensivos sobre o tanque americano. Longanka entendeu que era uma corrida contra a morte. A arma deles estava apontada para nós, mas ainda precisavam ajustar a mira. Tínhamos a elevação, mas girávamos a torre manualmente e com dificuldade. O momento estava por um fio. Longanka sentiu que olhava direto para o cano do Sherman quando seu Panther atirou. O tanque americano explodiu a apenas 50 metros de distância. Seu comandante saltou e escapou, mas a investida ousada havia terminado. Longanka depois afirmou: "Foi a ação individual mais excepcional de um soldado americano que vi na guerra." Artilharia e ataques aéreos voltaram com força. Calor e cansaço afetavam as tripulações dos Panteras. Estilhaços arrancaram a antena de rádio e o periscópio da cúpula de Longanka, cegando-o para os movimentos inimigos. Mesmo com projéteis caindo ao redor, ele cochilou de tanto cansaço. Tiros de metralhadora logo ricochetearam na blindagem do Panther. A infantaria americana estava se aproximando. Slomka os viu pela esquerda e mandou o motorista dar ré, entrando na estrada para cobrir o tanque de Longanka em movimento. Despertado pelo caos, Longanka mandou o motorista seguir. Enquanto seu Panther avançava, entrou na estrada sob fogo inimigo. Através das escotilhas de visão embaçadas pelos danos, o motorista e o artilheiro viam pouco, mas Longanka, espiando de sua escotilha, os avistou. Os Sherman alinharam-se atrás de um tanque destruído, com os canhões sobrepostos para disparar em salvas. Longanka rapidamente usou o Sherman destruído como cobertura, obrigando a coluna americana a contorná-lo um a um. Mas ao virar, o Panther tremeu forte. Um projétil atingiu o blindado com tanta força que a solda entre as placas do casco se abriu. Os impactos destruíram o intercomunicador de Longanka, obrigando-o a sinalizar para o artilheiro batendo nos ombros. Von Rich municiava freneticamente a culatra, enquanto o Panther tentava manter a posição. No caos, o motorista Heil errou a ordem de Longanka e virou à esquerda em vez de seguir em frente. O erro expôs o flanco vulnerável do Panther. Mais adiante na estrada, Slomka percebeu o perigo. A infantaria americana já havia tomado uma fazenda próxima e atirava bazucas no tanque de Longanka. Ele ordenou disparos perfurantes no prédio para contê-los, mas era tarde demais. Uma explosão atingiu o Panther de Longanka. Lá dentro, o municiador foi envolto em faíscas e chamas. Longanka gritou apenas uma ordem: abandonar o tanque, e pulou da cúpula para uma vala. O artilheiro e o municiador ferido o seguiram, enquanto o motorista e copiloto escaparam por pouco da carcaça em chamas, se protegendo sob fogo inimigo. Enquanto a tripulação de Longanka fugia, o Pantera de Slomka destruiu a fazenda com tiros de canhão e afastou a infantaria americana com metralhadoras. Os sobreviventes se reuniram no tanque dele, viram seu Panzer explodir e recuaram para o posto de comando do regimento. Slomka, sozinho, recuou com cuidado, usando a inclinação da estrada para proteger seu Pantera.
No final da tarde, a coluna do Coronel Disney havia assegurado a área e se consolidado para a noite. O 2º Batalhão, comandado pelo Tenente-Coronel Wynne, recuou e foi substituído por destroyers de tanques. A batalha pelo bloqueio da estrada havia terminado. Foi breve, brutal e custosa. Os alemães perderam mais de 100 soldados de infantaria, a maioria capturada, e um tanque Panther destruído, além de outro com um tripulante ferido. Ainda assim, eles conseguiram atrasar os americanos por um dia inteiro. As perdas dos Estados Unidos foram maiores. 5 Shermans destruídos, 15 mortos ou feridos e 3 da equipe médica capturados. A infantaria blindada que apoiava os tanques teve mais 30 baixas nos combates no pomar. Ainda assim, a coluna avançou, penetrando mais no coração da França. A batalha em Saint-Sever foi apenas um pequeno confronto no caos da Normandia. Um Panther destruído, 5 Shermans em chamas e dezenas de mortos, feridos ou capturados. Para os alemães, foi uma tentativa desesperada de manter a linha por mais tempo. Para os americanos, foi mais um passo conquistado com muito esforço no caminho para a vitória. Esses encontros rápidos quase nunca são manchetes, mas influenciaram a campanha. Cada escaramuça, tanque destruído e fazenda transformada em campo de batalha causava desgaste, enfraquecendo um lado e impulsionando o outro mais para dentro da França.